Que alegria! Muito boa noite! Estamos novamente juntos para mais uma edição do nosso Max Sport, partindo para o terceiro ano, hein? Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela força, pelo prestígio, pela audiência. Caminhando juntos. Terceiro ano chegando bem próximo agora do nosso Max Sport aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças, 8 da noite, repeteco, meia-noite, sempre no oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. NTV sempre aqui com Max Sport. Bom, como vocês sabem, a primeira atração do programa é o basquetebol. Para os amantes da bola laranja, está chegando o Marcos Bigo Mendes, o nosso Bigozinho, para falar desse esporte sensacional que é o basquetebol. Fala, Bigo! Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport. Muito boa noite. Estou passando para mais uma dica do basquete. E neste último sábado nós tivemos duas grandes partidas dos playoffs da NBA. A equipe do Utah Jazz venceu a equipe do Dallas Mavericks por 100-99. Rudy Gobert, o grande pivô francês, fez a diferença no final do jogo, pegando vários rebotes ofensivos importantes contra uma defesa mais baixa da equipe do Dallas e, com isso, conseguiu acertar alguns lances livres. Na última bola do jogo, Luka Doncic, que vinha desequilibrando o jogo, teve que passar a bola para um dos seus companheiros, porque a equipe do Utah Jazz fez uma marcação dupla em cima dele, obrigando-o a ter que se livrar da bola. E nesse momento, quem arremessou a bola na cesta não foi o grande craque Luka Doncic. Conclusão, a equipe do Dallas errou o arremesso, o Jazz pegou o rebote e o jogo acabou. Mas foi um grande jogo com grandes alternativas. O Jazz liderou praticamente o jogo todo. No último jogo da noite, o Memphis Grizzlies, com um time muito novo, mas de grande qualidade, em Ja Morant, Bane e também o outro ala, Brooks, não foi o suficiente para, no final do jogo, segurar contra a equipe do Minnesota Timberwolves. Perderam por 119-118. A equipe do Memphis Grizzlies ainda é um pouco novata nas finais da NBA. Já a equipe do Minnesota, com Karl Anthony Towns, que jogou muito, e Edwards, dominaram e no final do jogo voltaram para vencer a partida. As duas séries estão empatadas em 2-2 e vamos ver qual vai ser a continuidade, como vai ser a continuidade até o final da série de 7 partidas, tá bom? Nos veremos na semana que vem para mais um Bola Laranja. Tchau, tchau! Valeu, Bigozinho! Forte abraço, até a semana que vem com mais um quadro do basquetebol dentro do Max Sport, com meu querido amigo Marcos Bigu Mendes. Falando de esporte legal, esporte maneiro, esse esporte cresce e cresce e cresce muito, muito, muito em todo o país, em todo o mundo. É games e quem sabe tudo é o marido da Dona Ilana, o nosso Paulo Bizarro. Diga lá, Paulinho! Alô, alô vocês! Estamos de volta e hoje começando o programa com um protesto mais do que legítimo da torcida da Fly Sports, que lançou na última semana a hashtag pelo Fly Sports, com protesto, direito a protesto, inclusive da Urubarões, que foi a sede da Gávea, protestar contra a atual administração que não tem dado o devido carinho aos nossos esportes eletrônicos. Alô, diretoria do Flamengo, vamos prestar atenção nos esportes eletrônicos, porque como em todos os esportes, somos uma nação que gosta de estar competindo e é todo mundo junto. A Urubarões, desde 2018, está lá em todos os eventos, dando um show, junto com as demais torcidas organizadas, inclusive incentivando todo o esporte eletrônico, todas as outras torcidas de outros times acabam tendo essa rivalidade saudável e sadia que só movimenta os esportes eletrônicos e carrega o nome do Flamengo aí pelo mundo. Tá dado o recado. E continuando na tocada do CBLOL,
Vamos para o nosso tricampeão Red Kennedy na última final, venceu a Pen Game, que mais uma vez foi vice-campeã, vai ter que aturar o pessoal zoando mesmo, e a Red Kennedy, super tricampeã, já está indo para o Mundial que vai começar no dia 10 de maio na Coreia. Vamos torcer muito pela galera da Red Kennedy também, que arrebentou, tá aí os campeões na sua tela. Agora aquela dica de game que não pode faltar. Chrono Cross de Radical Dreams Edition, remasterização do famoso RPG de 99. Tá aí na sua tela arrebentando, dá uma olhada. Chrono Cross está disponível para PC, Nintendo Switch, Xbox One e PS4. Eu vou ficando por aqui até a semana que vem com muito mais de game, esporte eletrônico. Tchau! Valeu, Paulinho. Tchau. Tchau. Valeu, Paulo. Forte abraço, meu querido amigo. Alô, Paulo Bizarro. Um beijo para você, Ilana. Estamos juntos aqui no Max Esporte. Bom, falamos de basquete, falamos de e-games. Eu vou chamar o meu querido amigo direto da Bélgica, de Bruxelas, o Paulo César Oliveira. Mas deixa eu falar com o meu Douglas Emanuel, nosso querido editor, diretor, ele faz tudo, estava dodói, mas já está melhor, graças a Deus. Bota os mosqueteiros e a minha rainha no vídeo aqui, por gentileza, que nós vamos chamar o Paulo César Oliveira, Carlos Borges, Luciana Campos e o incrível, o extraordinário, sensacional, como diria Carlos Borges, nosso Valdir Luiz. É isso aí. Vamos em frente. Abraços e beijos para todos. Vamos. Quem faz a primeira pergunta, Borges? Eu, você, Valdir ou a Luciana? Pode ser eu. Não pode ser Luciana. Sou eu. Vamos deixar o sexo feminino, Borges. Você. A gente combinou tudo e você trocou. Quis dar boa noite primeiro. Você fez uma pergunta. Quem faz sou eu. Aí você devia falar assim, não é você, Mazela, como combinado, né, Paulo César Oliveira? Você está dormindo, boy. Vai lá, Mazela, vai lá. Começamos bem. Nosso PC Bruxelas. PC Bruxelas, PC Oliveira, PC da Bélgica. Paulinho, seja sempre bom, bem-vindo. Olha só, o detalhe é o seguinte, tivemos hoje o Real Madrid, primeiro jogo da semifinal, da Champions League, e amanhã teremos mais um outro jogo, a outra semifinal. E o Vila Real com o Liverpool está aprontando. Você acha que o Vila Real vai fazer uma graça em cima do Liverpool, Paulinho? Marcelo Borges está realmente empolgado. Ele queria começar, mas bom, ele espera um pouquinho. E falando, obviamente, de Liga dos Campeões, é um jogo muito importante hoje à noite, histórico para o Submarino Amarelo. O Villarreal enfrenta o Liverpool em Anfield Road, uma partida realmente que mexe com as emoções, mas que todos acreditam no favoritismo do Liverpool, menos os jogadores do Liverpool que foram muito comedidos. O holandês Van Dijk, defensor da equipe do Liverpool, disse bem claramente que é um adversário muito inconveniente, que já fez realmente uma grande evolução nos últimos anos e que pode certamente, caso o Liverpool não esteja no seu melhor, surpreender. Por isso, todo cuidado é pouco. Van Dijk e os seus companheiros preveem um jogo difícil, querem, obviamente, levar de vencida a equipe espanhola, mas sabem que qualquer descuido, o Villarreal tem um contra-ataque muito perigoso, já mostrou isso no estádio Allianz Arena em Munique, quando empatou em 1-1 e eliminou o poderosíssimo Bayern de Munique. Mas um aspecto em relação à Liga dos Campeões, já que o Real Madrid, que jogou hoje contra o Manchester City, tem não só o pensamento na Liga dos Campeões, mas como também nos reforços, e já faz a revolução autêntica no futebol europeu. Nada menos do que 3 jogadores do mais alto gabarito estão sendo sondados como possíveis reforços
do Real Madrid para a próxima temporada. Os anunciados são Rüdiger, defensor alemão do Chelsea, Kylian Mbappé, o fantástico atacante do PSG, e a última sondagem do Real Madrid, Gnabry, atacante da seleção alemã e do Bayern de Munique, todos eles na mira do Real Madrid para a temporada 2022-2023. Perfume de Liga dos Campeões e já de giro em torno dos principais reforços do Real na próxima temporada. Tá legal, Paulinho, tá legal. Você não vai falar, seu Borges, não. Quem vai falar é a Luciana. Faça uma pergunta, Luluzinha. Mas vem cá, em que lugar que eu tô? Afinal, você vai saber daqui a pouco. Tá, você foi rebaixado. Boa noite, Mazela. Boa noite aos meus amigos Borges, ao Valdir, aos nossos telespectadores aqui da TV Max. Boa noite ao nosso colega PC lá do outro lado do mundo. Eu vou de campeonato português. Quero saber se o Porto já garantiu ali matematicamente o título e, caso ele tenha garantido, como ficou a rodada no final de semana. PC, um beijo para você, saudades. Querida Luciana, que excelente oportunidade de falar contigo, falar sobre o futebol português e responder a você que não foi dessa vez. O Porto não faturou matematicamente o título de campeão nacional em Portugal porque perdeu no jogo em Braga, no Municipal, contra o Sporting de Braga pelo placar de 1-0. Com esse resultado, obviamente que matematicamente não está conquistado o título, mas o Porto está quase que com a mão na taça, assim dizendo. Haverá então mais 3 rodadas para o Porto e apenas uma vitória e um empate garantem matematicamente o título de campeão, que já poderá inclusive acontecer na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Mas não só do Campeonato Português que vale realmente a participação de hoje. Youth League é o Campeonato Europeu de Sub-19, grande título do futebol português, às mãos do Benfica. O Benfica faturou em Nyon, na Suíça, a equipe do Salzburgo pelo placar de 6-0. E com esse resultado, conquistou, depois de muitos anos, mais uma vez um título de campeão europeu. Benfica representando em grande futebol português e, obviamente, com grande esperança da sua base para a sua torcida com um futuro promissor. Você pensa que vai falar agora, seu Borges? Vai falar não, é o Valdir agora que fala, porque o Valdir ficou enciumado que a Luluzinha mandou um beijo pro PC Oliveira e não mandou para ele. Boa noite, Valdir. Boa noite, Borges, boa noite, Mazela, boa noite, Luciano. Olha só, Mazela, você continua o mesmo. Eu não fico com ciúme, porque toda vez que eu encontro a Luciana, eu recebo um abraço, um beijo carinhoso dela, então eu não posso ter ciúme. O PC que está lá longe, está lá na Bélgica, que vai sentir ciúme. PC, prazer grande poder falar com você, um forte abraço para você, amigo. É que a Premier League está em aberto, né? O Liverpool e o City estão brigando aí, né? Está em aberto. Como é que você analisa aí essa situação da Premier League no momento? Grande amigo Valdir, saudações aqui direto de Bruxelas, como você disse muito bem. An Amazing Premier League é uma competição sensacional, cujo vencedor vai ser até a última rodada em termos de disputa. Faltam 5 jogos para as duas equipes que estão lutando pelo título. O Manchester City e o Liverpool distam 1 ponto uma da outra, com o Manchester em vantagem. Mas os jogos que as duas equipes têm por disputar, 5 ao todo, são muito similares em termos de dificuldade. Ou seja, a equipe do Liverpool enfrenta fora de casa o Newcastle, em casa o Tottenham, o Aston Villa fora, o Southampton fora e termina a participação contra o Wolverhampton jogando em casa. Enquanto que o Manchester City enfrenta fora de casa o Wolverhampton, depois o Leeds também fora, Newcastle em casa, West Ham fora e Aston Villa terminando em casa a competição. Muita dificuldade. Talvez o Manchester City esteja um pouquinho à frente em termos de favoritismo, até pelo ponto a mais que possui, mas é imprevisível o desfecho desta competição, que é considerada como o melhor campeonato europeu disputado em um país entre clubes, sem qualquer dúvida, com o aspecto financeiro sendo também o número 1 de toda a Europa. Sucesso absoluto no futebol inglês, grandes partidas e com públicos
excelente. Muito bem, Agora sou Valdirzinho, eu. muito bem. Agora é você. Só Eu faltou pensei eu. que o Borges, pensei que você não iria, achei que o Valdir ia errar a pergunta, mas o Valdir 100% acertou a pergunta. Fala, Borges. Abraço para Luciano, para Valdir, para você, para o pessoal do Max Esporte. E o Kiss do Borgesito, o nosso bizarro, está chegando perto do PC Bruxelas. Nosso PC Bruxelas. Alô, PC Bruxelas, tem que reagir porque Paulinho Bizarro está chegando. O problema é o seguinte, quero saber de você, PC, a questão da Liga Europa. Virou praticamente um campeonato, né? Um campeonato de segunda divisão. Seria isso a Liga Europa? Como é que você analisa a Liga Europa aí? Borges, os seus concursos eu nem os comento. Não tem vários, resultados ficam sempre em dúvida. Mas, quanto à sua colocação, muito boa por sinal, competições europeias, excluindo a Liga dos Campeões, a segunda e a terceira competição, que são patrocinadas pela UEFA, chegam então ao seu ponto culminante. Liga Europa, Europe League, vai para suas semifinais, com jogos bem interessantes. O West Ham enfrenta em casa o Eintracht Frankfurt, o outro alemão no segundo jogo, o Leipzig, enfrenta o algoz do Sporting de Braga, o Glasgow Rangers. A final dessa competição vai ser no dia 18 de maio e o estádio será então o Sánchez-Pizjuán, estádio em Sevilha. Quanto à terceira competição, em termos de importância, mas que acabou se tornando a segunda competição pela categoria das equipes, a Conference League chega então também às suas semifinais. 2 jogos e muito importantes fazem então o quadro das semifinais na próxima quinta-feira, jogando em Leicester enfrentando a Roma, enquanto que na quinta-feira também, no De Kuip, em Rotterdam, o Feyenoord enfrenta o Olympique de Marseille. Os jogos finais, ou a final, a grande final, vai ser realizada no dia 25 de maio e o estádio inédito, o estádio Arena, em Tirana, na Albânia. Valeu, Paulinho. Um abraço carinhoso para você. Semana que vem estaremos juntos em mais uma edição do Max Esporte com todas as informações, as principais informações envolvendo o futebol europeu. E, meu querido Valdir, e o Borges continua animadíssimo com o seu quiz, hein? Foi para samba, foi para samba, foi para tudo. Samba, chocolate. Samba, chocolate. Tem mais. Férias, tem tudo mais. Dancinha, tem tudo mais. Final do ano só para o pessoal em casa entender a brincadeira, o nosso querido Carlos Borges, ele faz um quiz, ele faz perguntas para os amigos do meio de imprensa, todo dia, umas 3 vezes, para desespero de muitos, entendeu? Então, para o pessoal de casa que nos acompanha o Max Esporte, no WhatsApp, o Borges faz esse quiz, faz esse questionário, essas perguntas, e como se fosse um concurso, quem vai ganhar, quem está ganhando, e vai somando pontos. Então a gente fica brincando com Borges e tal, e todos nós participamos, e metade do Rio de Janeiro também, para alegria de muitos. E um detalhe, num ano de votação, nunca pediu-se tanto voto. Eu peço mais votos que qualquer um. É verdade. Meu Deus do céu. Votem lá, votem lá. E quando não vota, ele cobra. Votem. Você ainda não votou. É uma brincadeira nossa para o pessoal de casa que está acompanhando o Max Esporte. É isso aí para fechar com alegria o primeiro bloco ao lado da Luciana, do Valdir, do Bosch, com a presença do Bigu, do Paulo Bizarro e também do Paulo César Oliveira. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte, destacando os times do Rio, que tiveram uma rodada horrorosa, ninguém venceu, empate e perda, e, consequentemente, a projeção da semana também aqui no nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte pela TV Max. Os nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, repeteco meia-noite, falando, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo futebol, o destaque maior para o futebol do Rio de Janeiro, mas falando de basquete, de games, correspondente internacional, futebol europeu, tudo você tem no Max Esporte,
caminhando para o seu terceiro ano. Obrigado pelo carinho, valeu pela audiência, pela força e pela parceria. De coração, aqui, lá de cá, muito bem. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, por estarem sempre com a gente às terças-feiras. Bom, lembrando sempre, né? Oferecimento de RenTV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. RenTV, do meu amigo Júlio Cosentino, que está tiririca da vida com o seu, com o meu, com o nosso Fluminense. Rodada péssima para os times do Rio de Janeiro, na Série A e na Série B. Não foi legal. Ninguém venceu, todo o Flamengo perdeu, o Fluminense perdeu, Vasco empatou, Botafogo empatou. Mas antes, meu querido Douglas Manuel, que está se recuperando firme e forte, está amando muito, noiva há 300 anos e não casa com a menina, mas, enfim, abre o teu olho, hein? Eu lembro, bota o pessoal na tela, Hein, Valdir? Eu lembro daquele nosso amigo, você lembra dele? Nosso querido me lembro. Ficou 10 anos. Ficou noivo 300 anos, um dia a casa caiu, hein? Mas tem gente também no É. MEC que ficou 10 anos também. Ficou 10 anos. Enrolando. Não, 10 não, 5. O problema é o seguinte: o senhor errou em falar o nosso Fluminense. O nosso não, eu sou Flamengo. Como é que você está dizendo que o nosso? O senhor é verdade. Vocês estavam na tela, não estavam? Eu me referi a Júlio Cosentino e a mim. O senhor fique na sua, que seu time também está mal. Obrigado. Até vou tossir aqui, peço desculpas. Olha aqui, ó. Vamos falar de coisa séria, acabou o recreio, acabou tudo. Vamos lá. Antes de entrarmos nos jogos, que foi uma rodada péssima para o Rio de Janeiro, e a projeção, no meu modo de ver, não é muito legal para os times do Rio de Janeiro nas próximas rodadas, mas tivemos mudanças na comissão de arbitragem e a filosofia parece que mudou. Será que vai mudar para melhor ou consegue piorar o que já era ruim, Valdir? Olha só, o Wilson Luiz Seneme foi um apto nota 6,5, 7, não passou disso. Mas ele tem muito conhecimento, com um cargo na Comebol, e agora o novo presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, trouxe ele. Me parece com boas ideias, mas o Jairo também tinha boas ideias, né, Marcelo? Não quer dizer, explica quem é Jairo. Explica Jairo quem é Jairo um companheiro nosso de rádio, nosso saudoso e querido Jairo de Souza. Tiriri. Um dos maiores plantões esportivos do rádio brasileiro de todas as épocas. Então, o presidente da CBF colocou ele lá. Ele fez uma palestra com os árbitros e pediu, primeiro, isso eu concordo com ele, pouca intervenção do VAR, mais decisão de campo. O VAR é para dar uma posição final. E o jogo correr mais, fluir mais, poucas faltinhas. Eu tenho notado isso, mas tenho notado também que tem faltas absurdas que os caras não dão. Então eu acho que, sabe, uma coisa muito difícil, porque a arbitragem é interpretação. Interpretação, cada um tem uma diferente. Você vê, no lance do pênalti a favor do Botafogo, o VAR mandou desmarcar, que achou que não houve intenção, que o cara estava com o braço encolhido. Já vi casos idênticos, o VAR confirmar. Então, sabe, é uma coisa difícil. A arbitragem é um negócio que me irrita, sabe? Porque eles são ruins, são covardes, que eles têm uma caneta na mão. Então, sabe, é um negócio que me irrita. Infelizmente, mais uma vez, a arbitragem prejudicou alguns clubes. E, na minha opinião, o Botafogo foi prejudicado. O Flamengo, eu acho que não, mas tem gente que acha que foi. Mas tem várias situações que o árbitro tem prejudicado. Não digo que eles são mal intencionados, eles são ruins. E esse cidadão quer botar um critério que tem que ser igual para todo mundo. Ontem eu estava vendo um jogo do Criciúma ontem, na segunda-feira, e o Criciúma, o jogo rolou à vontade, o Voaden deixou rolar. Já no sábado eu vi um jogo que o outro parou tudo. No domingo a mesma coisa. Amanhã tem jogo do Fluminense. Aliás, hoje tem jogo do Fluminense, amanhã tem do Vasco. Cada um tem um critério diferente, ô Marcelo. Entendeu? Então, isso não me agrada, entendeu? Luciana, olha só, o Valdir falou que tem um novo diretor de arbitragem, querendo implementar um novo estilo, deixando o jogo correr, parando menos, mas tem um problema do critério que é o antigo. O que você pensa? Porque você deixar o jogo correr, tem que ter o discernimento de marcar uma falta grosseira, uma falta mais clara do que um empurrãozinho, uma jogadinha, uma segurada de camisa. Como é que você vê isso?
É exatamente isso, mas ela é preciso critérios, né? É importante que você deixe o jogo rolar, que tenha mais minutagem, muito semelhante ao que acontece na Europa, mas ao mesmo tempo é preciso capacitar os técnicos e ter critérios claros e transparentes para as tomadas de decisões. O Valdir colocou aí a questão do pênalti lá contra o Flamengo. Eu achei que não foi, porque a gente só o que passou foi um ângulo de uma imagem. Inclusive, estavam levantando que a imagem que foi passada por uma das transmissões e feita pelo youtuber Casimiro mostrava pelo outro ângulo que não houve toque. Foi muito semelhante, eu me lembrei disso naquela questão do João Gomes no jogo contra o Vasco, que uma câmera de trás parecia realmente que tinha pego no braço do João Gomes, mas a câmera da frente deixava claro que não tinha. Então, assim, inclusive os comentaristas de futebol, de arbitragem, desculpa, falavam sobre a questão da interpretação. Então, assim, naquele caso, a intervenção do árbitro, do VAR era importante, porque era uma questão de imagem. E fora isso, as questões de faltas. Por exemplo, o Hulk tinha feito uma falta contra o Curitiba que ele deveria ter sido expulso, e não foi. E assim, esse é o objetivo, que quais são os critérios, quais faltas você tem que deixar rolar e quais não são. Isso tem que ficar claro. Bota o Borges aí também na tela. Eu só queria, em vez de falar sobre a ideia do Celema e como aplicá-la, porque erros teremos em todos os jogos, temos que diminuir a quantidade de erros, e eu não sei se essa ideia é positiva ou negativa. O que você pensa, Borges? O que botou a Luciana, a questão da imagem. Dependendo do ângulo que você que trabalhou em televisão há muito tempo, mais do que a gente aqui há muito tempo, na TV Tupi, sabe que cada ângulo você pode, de repente, verificar uma imagem que foi e não foi um pênalti, não foi um toque do jogador no adversário, não houve um toque de mão. A questão é a seguinte, tem que andar o jogo? Tem. Como na Europa se anda o jogo. Primeiro que os jogadores da Europa reclamam muito menos que os jogadores do Brasil. Porque cada falta o cara já vem reclamando, um monte de gente reclamando. Isso aí já te prejudica. Infelizmente, como você colocou, a questão é interpretativa. É interpretativa. Aí vai depender da qualidade de cada árbitro. Entendi. Valdir, você ia falar alguma coisa, Valdir? Pois não. Não, eu só falar uma coisa. A interpretação, mas além do encontro que você, a Lu e o Borges estão falando. O gol do Botafogo no domingo passado contra o Atlético Goianiense, ele achou que o Diego Gonçalves interferiu no lance. Nem interferiu. Muito pior aconteceu aquele gol do Goiás contra o Palmeiras, que o menino já deu um carrinho, atingiu o goleiro do Palmeiras e os caras deram o gol. Então vamos ter um critério. Eu não estou reclamando, não é porque é o Botafogo, não. Estou reclamando pela falta de critério. Que o lance do Goiás foi pior do que esse, o cara validou o gol. E o do Botafogo domingo, o cara achou que o Diego Gonçalves atrapalhou o goleiro. Então eles não têm um critério, mas Exatamente. E aí eu volto uma coisa, não dá pra gente... A tecnologia, ela veio para ajudar. E para ela ser usada de maneira correta... Tem que ter capacidade para isso. Não adianta você ter uma coisa tão importante, você ter uma tecnologia bastante desenvolvida, mas o cara não sabe operar, não sabe usar. Que eu acho que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse é um problema. Então a gente precisa rever isso. Você dá um avião para um piloto do 455, para um motorista de ônibus 455, você não deve o motorista. Não sabe pilotar um avião, pô. Depende das imagens que também o VAR tem, qual é o tipo de imagem, porque às vezes olha, eu não acredito no VAR. São Januário, o VAR e estudo de pesquisa eu não acredito. Vasco Internacional no campeonato... Aquele jogo de 2020 foi 2020. Mas teve uma imagem que foi tirada da parte social de São Januário. Uma imagem completamente diferente. Tem que ter. A ideia do Celema, Lu, Borges, Valdir, é boa em deixar o jogo correr, a minutagem aumentar. Agora, o difícil disso aí é colocar em prática, já que os critérios alteram muito de árbitro para árbitro, de região para região, e sempre alguém vai ser prejudicado. Mas pelo menos temos que louvar a atitude do cara em querer melhorar o espetáculo. Mas, Mazela... Pois não. Só para a gente entrar nisso que você está falando, que isso é correto, a gente vai cair naquela mesma discussão, a profissionalização da arbitragem. Não se consegue nada
se você não tem capacitação profissional e os caras para isso. É preciso investir. Só que isso requer dinheiro. Vamos lembrar da questão do VAR na Série B. Por que o VAR na Série B, no ano passado, só entrou no segundo turno? Questão de grana. Os erros foram ficando gritantes, absurdos, que eles tiveram que falar, não, para um campeonato desse tamanho não pode não ter VAR. Então, assim, diante dessa situação... Lu, me permita, te discute de profissionalização do árbitro, é uma balela. Eu ia falar isso. Porque eles se concentram. O árbitro de futebol ganha muito mais dinheiro que um profissional qualquer. O cara que apita 3 jogos por semana é árbitro FIFA. Peraí. Não acho que é dinheiro, não é isso. Do dia a dia. Do dia a dia. É isso, Marcelo. Olha só, deixa eu só... Para de blindar árbitro de futebol, rapaz. Árbitro de futebol tem que ser cobrado, como todo mundo é cobrado. Mas se ganhar dinheiro, não é o problema do que o cara quanto ganha é que nem, por exemplo, o Mazella está numa grande rede da BBC de Londres, aí vou discutir quanto é que o Mazella está ganhando. Talvez a colocação do Valdir em relação ao dinheiro, eu também concordo. Mas o Valdir, eu tô com o Valdir. Esses caras não têm emprego fixo. Um cara que está terça, quarta, domingo, eles tem emprego de quê? Vamos viver de quê, cara? Os caras não trabalham. É preparador físico, é empresário. O cara é policial, É policial, ele tem que ter. Mas são todos liberados por todos, eles treinam diariamente. Mas a profissionalização que a Luciana está falando é o cara viver disso, viver, por exemplo, o cara do VAR viver disso, o cara... Mas eles vivem disso, a maioria vive disso. Eles vivem disso, Borges. A maioria vive disso. A maioria vive disso. Eu tô com o Valdir nessa. Sinceramente, não. Ora, pô. Não, olha só, uma coisa que tem que fazer... Profissionalizar é você... Só assim, Valdir, profissionalizar seria o correto de uma coisa que já existe, porque... Se a gente voltar no tempo do Dorico Paraguaçu, isso até é o marronzismo total que tem lá. Os caras já vivem disso, só tem que oficializar. Eu acho que o termo é oficializar, porque, pô, o cara... Vocês estão discutindo dinheiro, não estão discutindo... Não estou dinheiro, não estou dinheiro, não. Entre um jogo e outro, Borges. Os caras treinam entre um jogo e outro. Outra coisa que tem que fazer, Mazella, todo mundo vem a público falar alguma coisa, em qualquer área. Todo isso mundo eu acho. O único que é blindado é o árbitro de futebol. Eles estão isso eu acho, concordo também. Eles têm que vir a público. Ou então esse tal de Wilson Luiz Seneme vai falar uma vez por semana, vai dar um Valdir, afastei fulano. Eles têm que vir a público. Tem que vir isso é importante. Por que eles são blindados? Concorda? Concordo, até porque se tem questões de interpretações, essas questões têm que ser colocadas. Então, isso é importante. A gente já tem aí um ganho quando eles liberam a imagem e o áudio. Até porque isso é um critério de transparência. Concordo com você. Acho que eles têm que vir falar e dizer quais foram os argumentos utilizados. Quando há interpretação, tudo bem. Agora, quando envolve imagem, é importante que essas imagens sejam disponibilizadas. E aquilo, vocês vão se lembrar, eu não me lembro de quando um jogo em São Januário, que não tinha uma câmera num determinado momento, num determinada linha, por conta de custo. Foi esse que disso? O Mazella citou. E quer ver uma coisa? Tem árbitro que não fala lá concreto. Então bota esse Wilson Luiz Seneme, toda segunda-feira ele vai reunir a imprensa e vai falar. Isso é uma boa, acho uma boa ideia. Ele tem que falar, ele não pode ser blindado. Todo mundo vem a público e fala, menos árbitro de futebol. Agora, de repórter, minha, do Mazella, do Borges, a gente entrevistava, os caras ainda tentavam entrevista, ainda falavam. Dos anos para cá, foi uma blindagem total e ninguém fala nada. E eles se protegem e são covardes, porque tem a caneta na mão. Xingam o jogador, xingam o treinador e na largada eles falam que foram ofendidos. É isso aí. É um assunto polêmico, é um assunto interessante, várias opiniões díspares aqui no programa, mas enfim, espero que você em casa, que acompanha o Max Esporte toda terça-feira, 8 da noite, repeteco, meia-noite, tenha gostado, tá falando, é isso, o Mazella tem razão, não, o Luciano é que sabe, o Bote foi perfeito, o Valdir, ninguém concorda. Brincadeira, Valdir. É exatamente isso. Essa finalidade. Ninguém aqui é o dono da verdade. Cada um emite sua opinião com liberdade e você em casa, que tem a sua própria opinião, pode se identificar com uma ou com outra. Essa é a função do programa, criar assuntos para debater, para trazer você
para a gente também falar, não, é isso, não é isso, tá muito legal. Bom, nessa reta final do segundo bloco, já ficamos quase 15 minutos falando de arbitragem, é um assunto polêmico. Eu quero finalizar com o Vasco nesse segundo bloco. Será que o Vasco não engrena, Bosch? O que acontece com o Vasco e continua atravessado, deixando o treinador Zé Ricardo à mercê de torcida? Achei aquilo um absurdo. É papo antigo, mas eu só queria deixar registrado. Isso aí, até a hora que aconteceu um crime mesmo. A coisa foi ao fato final, que é matar ou morrer alguém. O problema é o seguinte: o Vasco não tem qualidade, continua a questão de não qualidade. E o Nenê não pode, como o Paulo Henrique Ganso no Fluminense, como outros jogadores com mais idade, que não podem. O Fred não pode jogar o tempo todo. O Nenê não pode jogar o tempo todo, não pode ser um titular absoluto do time do Vasco. Tem que botar sangue novo. Tem que botar sangue novo no time do Vasco. Eu acho que o problema do Vasco continua estrutura. E esse negócio de torcida chegar lá não vai resolver o problema. Tem que ganhar em campo, que não ganha muito tempo na Série B. Ô, Luciana, nessa reta final, o Borges falou, tem que botar sangue novo. Mas sangue novo sem qualidade seria tão bom como um sangue novo, já com um sangue velho, já com qualidade? Pois é. O Vasco está numa situação bem delicada. Apesar do início, ainda não venceu, e mais do que não vencer os jogos. O Vasco vem se apresentando muito mal, muito limitado taticamente, sem ideias, sem evolução. Um time bem pouco criativo. O Borges lembra bem a questão do Nenê. O Nenê hoje, ele é o cara central e principal do time. Isso não dá, não tem como, se até pela idade, não pela qualidade do Nenê. Enfim, então o Vasco tem um problema muito sério. Precisa, sim, de sangue novo qualificado. O Vasco, a gente vai lembrar... Exatamente. A gente vai lembrar que se desfez praticamente do time do ano passado, que também era limitado, mas o Vasco conseguiu piorar, eu acho. Não sei se vocês compartilham comigo essa ideia, mas o Vasco do ano passado para cá, em termos de coletivo, de time, piorou. Eu não, assim, sinceramente, não vejo, assim, com muita esperança essa temporada do Vasco, não, mas ela... Bom, a última pergunta para o Valdir, para encerrar o bloco, estamos com 18 minutos, um minutinho para fechar, como diria Marco Aurélio, em 30 segundos. Valdir Luiz, 30 segundos não, não se lembra na rádio, Valdir? 30 segundos não. Olha aqui, Valdir, o Vasco, eu recebi uma reclamação de um grande amigo meu, que é vascaíno, ligado ao Vasco, e na época, no domingo passado, sábado passado, o presidente do Vasco, diretoria do Vasco, tudo com abadá para desfilar, e no sábado o Vasco, na sexta-feira, sei lá quando o Vasco jogou com a Chapecoense, sexta-feira, tomando aquele banho de chuva e os caras reclamando, tá vendo? O cara vai para a avenida com abadá, não pode misturar as coisas também, mas que tá feia a coisa lá. Não pode misturar. Tá feia a coisa. O jogo foi horrível sexta-feira, claro, as condições do gramado péssimas, o Vasco jogou muito mal, o Vasco tem que melhorar. No sábado, inclusive, eu mandei uma mensagem pro Zé Ricardo solidarizando a ele pelaquela covardia que aqueles desocupados fizeram coisa no aeroporto, e ele está muito preocupado, me disse que tem que acertar o time, tem que reforçar, e eu vejo o Vasco com muita preocupação. Eu só discordo do meu querido Carlos Borges quando ele falou do Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso está vivendo o melhor momento da sua vida desde 2011. O Abel deu um jeito de jogar no Paulo Henrique. Ele não pode ser. Não, mas ele está jogando no Fluminense. Sim, mas não hoje ele pode no Fluminense. Ele entra, ele sai, ele entra. É problema físico. Hoje o Nenê tem que dar. O Vasco tem que melhorar. Muito preocupado com a situação do Vasco, mas quem sabe o Vasco pode ter a arrancada que o Botafogo teve ano passado. Está na hora de vencer. Ainda não perdeu, mas também ainda não ganhou. Ser amanhã. 3 empates não resolve nada. Cartão amarelo para um para outro. Olha a hora, como diria o nosso saudoso Sérgio Moraes. Olha a hora! Olha aqui, final do segundo bloco, no oferecimento de Ren TV. Comprar para aqui aluga muito melhor. Já já voltamos pela TV Max com a reta final do Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Esporte aqui pela TV Max. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite.
o programa seguindo para o seu terceiro ano. Muita alegria, muita satisfação e agradecendo só você pelo carinho, pela força, pela audiência, pela parceria. E parceria é com a Rede TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. Rede TV e Max Sport aqui com você. Meu querido Douglas Equimanuel, bota a galera na tela. Antes de falarmos de Fluminense, Flamengo e Botafogo, eu queria parabenizar a turma da TV Max. Que cobertura de carnaval maravilhosa, hein? De boné comandando lá, todo mundo fazendo seu papel, o nosso Alexandre, né? Valdir, você viu Alexandre Araújo? Muito bom, Alexandre. Muito legal. A Aline, o Aline, Calheiros, esposa a do Bárbara Alexandre. Mello. Muito legal, Pô, muito muita legal. gente. Até o Mário Reis foi pra folia. Pô, muito bom, bacana mesmo. O pessoal do Muito Pop bom. Bola que esteve aqui também participando. Pô, legal mesmo, né? Foi muito bacana. Jorge Dubonete. Alô, Dubonê. Parabéns, cara. Ficou muito bacana mesmo a cobertura. Camisinha vermelha. Não convidou ninguém para a avenida daqui do programa, né? Sempre derrubou. Rapaz, eu estava até querendo fazer uma graça lá. Derrubou, hein, Dubonê? Derrubou, Dubonê. Fala. Você permite eu fazer uma justiça aqui à diretoria do Vasco? Parabenizar a diretoria do Vasco, que depois de amanhã, quinta-feira, às 19h30, vai ser inaugurada a estátua do maior artilheiro da história do Vasco, o maior artilheiro de campeonato estadual e de campeonato brasileiro, que é o Roberto Dinamite. Então, felizmente, a diretoria do Vasco reconhece seus ídolos, coisa que é muito importante. O clube vive de ídolos e vai inaugurar a estátua do Roberto na quinta-feira, às 19h30, lá em São Januário, no gol à esquerda das cabines, onde Mazera gritou, que delícia, e voou tudo. E saudar a saúde do Roberto Dinamite, né? Saudar a saúde do tá Roberto, que esteve na Avenida, que é muito importante. Ele que esteve lá na Avenida cantando. É muito bom ver o Roberto bem de saúde, que ele tenha muitos e muitos anos aí pela frente. É isso aí. Não tem estátua do Romário também, à esquerda, não é isso? Tem. Vai ficar lado a lado, é isso? Perto da capela. Eu acredito que sim, Mazera, eu não sei. Semana que vem, como eu fui convidado pelo próprio Roberto de Bolar depois de amanhã, depois da semana que vem eu digo direitinho a posição da estátua, porque realmente eu não sei. Traga fotos, Valdir. Traga fotos. Tá bom. Eu me lembro que o Eurico, depois que o Vivinho deu 3 balãozinhos no capitão da Portuguesa, ele botou um busto. Quando ele vendeu o Vivinho pro Botafogo, ele tirou o busto, se lembra? Coisas do Eurico. Olha aqui, ó. Vamos em frente. O Fluminense, hein? Eu vou começar com o Fluminense. O Valdir já tocou algumas coisas de Botafogo, quando a gente fala do Flamengo, pra gente não perder mais tempo. O negócio é o seguinte, que coisa, eu falo aqui há muito tempo, o Fluminense está mal treinado, o esquema tático não funciona, uma montagem de plantel totalmente equivocada. E olha o que eu vou falar, o Fluminense, se não abrir o olho, vai fazer um péssimo campeonato brasileiro. E o campeonato estadual, que eu achei ótimo, foi muito bacana, mas a gente não pode passar pano com um campeonato com apenas um clube, o Flamengo. E o Fluminense conseguiu se dar bem. Agora, o que acontece? A culpa é do Abel, a culpa é do quem montou o elenco, a culpa é dos jogadores, a culpa é minha. O que você acha, Luciana? Olha, mas eu fiz um jogo do Fluminense semana passada contra o Vila Nova. O Fluminense levou sorte, eu acho que aquilo não... Eu acho que não foi pênalti no William Bigode, foi do lado de fora, e aí conseguiu mudar a história do jogo. O Fluminense tem um elenco experiente, um elenco interessante, só que falta criatividade. O Ganso, que até eu acho que foi o Valdir que falou lá no início do programa, que vive uma boa fase, só que o Ganso já é um cara bastante experiente, já tem uma certa idade, e o Fluminense contratou o Natan. Claro que, assim, a gente... Lá atrás, quando falávamos da composição do elenco, né, do Fluminense, a gente falou que o Natan talvez não seria esse cara esperado da intensidade, da criação, até pelo que ele apresentou lá no Galo, quando ele lá esteve. Mas ele não entra. Não adianta, não tem como você testar o cara, saber o que o cara oferece, ou talvez treinar o cara, porque é importante você tirar aquilo do jogador, e é algo que não está acontecendo. O Fluminense não cria, a bola não chega para o Cano, que é o cara... letal, que já demonstrou ser um cara eficiente, mas o Fluminense, assim, e leva sorte, por exemplo, contra o Vila Nova leva sorte, mas você tem razão, Mazela, em campeonatos mais aguerridos, mais fortes, o Fluminense pode ficar pelo caminho, como ficou da Libertadores.
E vai jogar. Joga daqui a pouco, Valdir. Exatamente. Joga 9h30. daqui a pouco. Daqui a 9h30 pouco, União contra Santa o Fé. time da Argentina, que União- teoricamente seria o Maraca, time mais Santa Fé. forte. Cara, Ô, eu acho Mazela. que. Fala, pode falar. Não, pode falar, só concluir. Pode Não, concluir. eu acho que o Eu ia te Abel fazer é uma colocação. o grande responsável pela essa zona que está o Fluminense, eu atribuo ao Mário Bittar. Deixa eu acabar de falar, por gentileza. Deixa eu acabar de falar, Depois por eu favor. quero falar. Eu quero falar depois com o você senhor Abel, fala. porque o senhor está sendo muito ruim com o Não, Abel. mas aí ele tem razão. Ele Tá tem certo. razão, mas Não, ela não tem tem, razão. não. Eu quero falar Não sobre tem, isso depois. não. Tem Não sim, tem, O time não tem tem, sim. o time não tem O esquema Fluminense tático, o time é um empatou bando, o time é uma o zona, Fluminense- montagem de elenco o Fluminense- errada. Pô, Peraí, o Fluminense empatou com o Santos está em que lugar no Campeonato Brasileiro? É o primeiro Peraí, mas colocado. Não vem dizer que foi Não, contra o Santos. Peraí. o Santos Aí está vem fedendo a torcida. peixe. o cara Não, tá Borges, fedendo mas a olha peixe. só, é o primeiro colocado. naquele Aí jogo, outro mas detalhe. naquele Não, jogo eu tô de falando- empate com o Santos, só um minutinho. No empate de jogo com o Santos não tinha contra-ataque. Hoje o Santos melhorou, avançou bastante, mas naquele jogo em especial, Sim. o Santos não tinha tinha nada. contra-ataque. Mas a torcida não O pode Fluminense xingar, não a torcida fez um não mau pode xingar jogo o contra o Abel. Santos. O A Fluminense não torcida chegou a não fazer pode um. ficar xingando o O Abel, Fluminense- chamando o cara de Ô, burro. Borges, não, Mazela vamos tem ver se a razão. Beth está dormindo. Vai ver se a Beth está dormindo. O Borges. Mazela Ela tá tem burro, razão. chamando o cara de O burro. Mazela tem razão. Todo mundo sabe quanto eu gosto do Abel, mas não tem como estar analisando um profissional e não uma pessoa. Peraí, o Mazela tem razão. O Fluminense jogou quê? mal contra o Botafogo, aquele 2-1 jogou mal pra caramba, o Botafogo era pra ter ganho demais. O Fluminense jogou bem as duas finais. Eu tenho comentado os jogos do Fluminense. Quanto o Vila Nova, a Lulu Verdade. tem toda a razão. O primeiro tempo foi um vareio do É. Vila Nova. O Fluminense não se achou. E o time limitado, o Vila Nova, limitado. Aí no segundo Exatamente. tempo, aí você vê uma coisa, a torcida empurrou. O que aconteceu no segundo tempo? Aconteceu aquele pênalti mal marcado, e aí o Fluminense tem qualidade individual, e o Marlon botou o Cano fez o gol, que foi pra cima, e os dois melhores jogadores do time do Vila Nova cansaram, o Arthur Rezende e o Vitor Andrade. E o Vila Nova segurou o resultado. E o Fluminense demorou a mexer, e mexer e mudou. Já no jogo de sábado, todo mundo viu, o Internacional massacrou. O André correndo, feito louco no meio campo, o Internacional jogando 4-1-4-1, e o Fluminense com 3 zagueiros, só foi tirar o David Braz já no final do jogo. Fluminense, o Mazela tem toda a razão. Está caindo bastante de produção. Agora, Mas demais. O time do É um Fluminense time é mal assustador. arrumado, é um Eu- time na mal mesma- na escalado. mesma situação. O esquema do Abel com 3 zagueiros funcionaria concordo com o com Felipe você. Melo. Não com sem o Felipe Melo, não tem qualidade de Isso eu saída de concordo. bola. Você mexe em duas Você tem posições toda que o a razão. André poderia fazer Eu isso. concordo. Esse esquema de 3 zagueiros, eu- você precisa de 2 laterais ótimos. O Fluminense tem péssimos. Se juntar os 6, não dá um lateral da esquerda, não dá um. É uma montagem de elenco errada, contratando jogadores isso caros, não, e aí não tem não, nada. aí não. E a culpa é do seu presidente, que é o responsável Não, final pela montagem de elenco. É claro que é. Tudo cai na mão do Vem cá, se esse presidente, meu programa Deus. estiver ruim, se você não estiver rendendo, Bosch, eu vou falar, Bosch, muito obrigado, até logo. Meu A Deus. responsabilidade Sim, meu é amigo. minha. Mas Pelo olha amor de aqui, Deus, Bosch. peraí, o Vila Nova, Pô. tá dizendo outro aqui que o Vila Nova não é time. Vamos parar Não com tô esse falando negócio que não é precisa- time. Não, Você ninguém tá falou entendendo isso. o que eu falei. Empatou com o Ninguém Vasco, falou isso. empatou O Vila com o Nova Vasco fez em um São primeiro Januário. tempo. Ninguém falou Peraí, isso. Boris, peraí. Não, Empatou com não o tô Vasco falando em de São tática, não tô Januário. falando de resultado. Empatou. Peraí, Ele o empatou Vila com o Nova Vasco em São Januário. fez um primeiro Não, tempo Vasco tá perdendo a primoroso contra o peixe também, Fluminense. pô. Fez o primeiro tempo Olha primoroso só. contra o Fluminense. No Pois segundo é tempo, o verdade. Fluminense virou o jogo. Se não dá aquele pênalti, ou a torcida ia começar a cobrar O Fluminense ia mais, o time sair entrar no momento... derrotado. Se Isso, não dá aquele aquele pênalti, o pênalti Fluminense é mudou derrotado totalmente. do Maracanã. Mas vem cá, Exatamente. gente. Totalmente, Caio. O Vila Nova A sentiu o minha jogo, o colocação, Fluminense individual Valdir, tem qualidade. Luciana, a minha colocação é sobre o esquema tático do Fluminense, os Não há erros, nenhum os equívocos Fluminense. do Abel e refletem no campo. Quer dizer, o Fluminense tem um esquema tático, que se o cara vier com um atacante, você vem com 3 zagueiros. Se o cara vier Quer ver com uma 50 coisa? atacantes, são 3 zagueiros. Cara, eu só queria levantar a questão do esquema tático que não funciona, Eu acho que o grande, a má eu elaboração do concordo. elenco. Eu acho que o grande problema é o setor de criação, não se cria. O Natan que Isso. seria esse 10 ali para criar, para fazer essa ligação do meio de campo pro Aí, ataque, ele aí não sim. cria. E aí, junto a isso, você tem os jogadores que às vezes Os jogam laterais bem, são outros não. fracos. Exatamente.
E aí você tem razão, mas ela quando fala que no esquema de 3 zagueiros com o Felipe Melo, ele é uma coisa por conta da saída de bola. Porque ele faz duas funções, primeiro volante e zagueiro. Exatamente. Ele pode fazer isso. Sem o Felipe Melo, você tem que trazer um volante ali para próximo à zaga, até para fazer essa saída de 3, caso seja necessário. Mas, Lu, não faz isso, exatamente. Ele bota para sair jogando o Manuel. Aí não dá, cara. Não dá, pelo amor de Deus. Se não fosse o Fábio, era os 3-0 Inter. O Fluminense claro, não criou nada no jogo. E olha a coisa, tem um jogo domingo extremamente complicado contra o Curitiba. Eu me arrisco a dizer aqui uma coisa, hein? Curitiba que fez jogo duro com o Atlético dentro do Mineirão. No final, empatou de 2-2. Se bobear, o Abel não chega no final do turno. Eu quero ver os senhores aqui, se hoje o Fluminense ganhar do União Santa Fé na Sul-Americana e ganhar o Curitiba, o que vocês vão falar? Nós estamos falando de coisas que aconteceram, Marcelo. Deixa eu responder o Borges. Tomara que isso aconteça, mas para isso acontecer, o técnico do Fluminense tem que mudar o esquema de jogo, mudar a cabeça dele, acertar na escalação. Ele fazendo isso, que não é muito difícil, as chances do Fluminense são ótimas em vencer o Curitiba fora de casa. Agora, insistindo nesse esquema, com alguns jogadores mal escalados, em mau momento, o que esse William Bigode fez até agora? Rigorosamente nada. Esse menino Luiz Henrique não pode ser mais escalado. Tem cheio de coisa errada, cara. Cheio de coisa. Pô, tem que mudar a filosofia, a energia, a ideia, tem que ser reciclado. Aí a gente pode vencer. Vencer e falar, ó, Fluminense mudou e venceu. Parabéns, cara, é isso. Agora, do jeito que tá, vai tomar porrada de todo mundo, vai brigar para não cair. Isso que nós estamos alertando aqui. Vamos mudar de assunto aqui, que o Bosch conseguiu me irritar. Olha aqui, ó. Vamos mudar de assunto. Aí o coração fala mais alto, pô. Não, mas eu não sou tricolor, da Luciana. Eu sou Fluminense para se analisar, cara. O que você analisa do seu time que tomou mais uma porrada? O time, a dona Luciana falou que tinha grupinho, que o grupinho arrumou. O Borges de novo, você vai colocar a culpa no técnico, aí vem o Paulo Pelo amor de Deus, Borges. Aí vem o Paulo Souza e faz uma mudança geral. Diz ele que foi pelo uma amor de Deus. determinação para poupar jogador. Gente, eu vou bater palma. Borges, olha só. Deixa eu bater palma aqui pro Luiz Castro. Esse sim provou que mas pescaquinha domingo, pescaquinha domingo. Não foi pescaquinha domingo. Ele botou o time pra frente. Ele botou o time pra frente. Botou pra frente, mas escalou errado. Deixa eu falar uma coisa, gente. Olha só. Errado. Eu acho que essa situação do Flamengo realmente está ficando. Tá muito limitada essa discussão em torno do Flamengo. Porque se o time joga mal, o problema é o técnico é burro, o técnico é isso. E a gente, assim, a gente tá falando de esporte de alto rendimento, que utiliza muito dinheiro, que vocês têm profissionais ali trabalhando tecnicamente. A gente aqui, ninguém fica 90 minutos correndo de um lado para o outro. Isso envolve toda uma questão orgânica. Você tem que recuperação. Luciana, os caras estão jogando a cada 3 dias. Ai, calma aí, Borges, só um minuto. Calma, Borges. O Lázaro não jogou bem. O Lázaro não jogou. Sim, mas ele não tinha opção, Borges. Ele não tinha opção. Borges, o Flamengo nem sempre vai jogar bem. E jogou mal no domingo. O João Gomes, que vinha fazendo grandes partidas, o Thiago Maia, inclusive os dois, todos eles jogaram mal. Ponto. Agora a gente vai ficar. Toda vez que isso acontecer, vai ficar uma coisa em cima do Paulo Souza e a gente não consegue evoluir na discussão. Pelo amor de Deus, tá ficando discussão de torcedor. Peraí, com todo o respeito que você me merece, peraí. O Paulo Souza complica. Depois que ele complica. Ele começou o jogo com o Marinho pelo lado esquerdo, eu comecei o jogo com o Marinho pelo lado direito. Sim, Valdir, ele já tinha feito, ele vinha fazendo isso. Não tô passando pano. O que eu tô falando é o seguinte, ele já tinha feito isso, só que o Marinho não rendeu o que renderia, assim como o Lázaro também não fez o que ele deveria fazer. Em outros jogos o Lázaro deu uma assistência maravilhosa pro Bruno Henrique. A gente viu isso. Gente, o time não jogou bem no domingo. O Atlético Paranaense fez uma bela partida. Sábado, perdão.
Ponto. Sim. A gente aqui tá fazendo uma tempestade em copo d'água e uma Não, coisa não é tá tirando tempestade, foco. Luciana. É que, Porque eu quero... o time não vem jogando bem, ele não define Mas o time, o não Valdir, define o padrão. mas o Valdir, ele definiu já. Agora você tem Padrão 8, já, que é isso que a padrão gente... já. Padrão já. Agora, como é que ele vai definir o time se você tem 8 ou 9 jogadores no departamento médico que ninguém vem a público dizer o que acontece? O que acontece com o Rodrigo então Caio? chega para aquele médico que faz um monte de boleiragem na beira do campo e cobra dele. Exatamente, Mas é o isso. Renato- É isso. Renato Agora, já tinha reclamado, vamos falar um Renato troço positivo. Já tinha reclamado. Agora, vamos falar um troço positivo do Flamengo? A estreia do Pablo. A estreia do Pablo é um grande jogador, um jogador de imposição física, que ali conseguiu não só saída de bola, teve. Agora, gente, só acho que a gente está fazendo uma tempestade em torno do Flamengo. Parece que o Flamengo joga sozinho. Parece que do outro lado não tinha outro time que teve um bom esquema que conseguiu segurar. É o Flamengo que causa isso, Luciana. É o próprio Flamengo Concordo. que está na empáfia. Concordo, É o próprio Flamengo que causa isso. Aí tá na eu concordo empáfia. com você. Não Mas tem você nada entende. da Você, empáfia, não. concordo Empáfia é com outra você coisa. da arrogância do Flamengo. Concordo com Não tem você, Valdir. arrogância. Só que Não a tem gente não arrogância. pode aqui assumir esse discurso e não fazer a discussão técnica da Não, organização discussão do time. técnica, questão concordo com você. técnica, Concordo Eu acho com que o time você, ora que joga a- no 4-4-2. Pera, deixa eu falar. O Luciano, Valdir e Mazella, já falei aqui que a questão técnica do time é a sanfonagem. É o time ir e voltar na mesma intensidade, como outros times fazem. O Atlético Mineiro faz isso. Então, Mas essa ontem, no sanfonagem- sábado, cansou. Ninguém Calma, consegue jogar essa calma, Tem sacanagem que ter 90 questão minutos. física, Mas ô Borges, precisa para dessa fazer isso. sanfonagem. Questão Lógico, precisa. física. Os caras precisam aguentar. Não é assim de uma hora para Isso. outra. Não é de uma não hora. tô dizendo Os que é caras de uma hora pra cansam, outra. precisam de descanso. Mas Quantos se caras estão você jogando? Se você notar essa sanfonagem não funcionando, é o Flamengo levando sempre bola nas costas. Fica praticamente 3 contra 3. Por isso que o Flamengo toma muito gol. Tá? Por quê? Sim, não por quê? tem a Porque os sanfonagem. alas não Sabe voltam por quê? para Que o recompor nas fica- duas linhas de não, quatro não, que a e gente outra já coisa, fica o espaço entre os 3 volantes, entre os 3 zagueiros e os 2 volantes. E nesses espaços Sim. que estão jogando em cima do Flamengo. E eu Só acho que olha todo só, no treinador domingo o português- Flamengo jogou com dois zagueiros. O Léo Pereira foi improvisado na lateral esquerda. Ele não mas já veio vem como jogando zagueiro. assim. Não, já vem jogando assim. Ele Já é lateral vem, já esquerdo vem, quando já o Flamengo vem. ataca e é terceiro zagueiro quando é Isso, atacado. isso, O Cuca isso, fazia isso isso aí. do Mas ele 2007 fecha com o Almeida. junto. Mas é porque ele vai fechar Fecha a linha junto. de quatro, vai. Mas ele não tem fecha. saída. Eu só queria fazer um adendo rapidinho. Os técnicos portugueses têm o hábito de rodar com o time. O do Botafogo, que é até um bom treinador, no domingo passado ele começou o jogo com o Diego Loureiro no gol, que é um crime, entregou o olho, deixou o Tietchan no banco, o Patrick de Só Paula porque no o cara banco. entregou Porra, o ouro ele é um fica... crime. Entregou o ouro, pô. Ele entregou... Você, Ele não você pode ser sabe se goleiro o do Gatito tinha Botafogo. rapaz. condições? Um minuto. Você acha que o Gatito Tava tinha no Deixa eu acabar o banco. programa. Tava no banco, Mas então não estava leva no pro banco, banco. mas não tinha condição. Então não leva. Condição. Então não leva. Então não leva Ah, pra fazer bom. média. Eu Agora, acho que tá pra na hora fechar também o de definir o programa, time. pô, Parabéns. Ninguém chegou a Parabéns conclusão ao Luiz nenhuma. Castro. Espero que você O em Luiz casa Castro tenha botou o chegado a time uma pra frente, conclusão. botou o time pra frente. Mas Foi é a uma cultura rodada dele. ó. péssima do Parabéns. time do Rio de Janeiro. Pera aí, gente, espera um pouquinho. parabéns Foi uma a ele. rodada péssima. O Flamengo foi mal, o Fluminense foi mal, o Botafogo empatou, quase perdeu o jogo, e o Vasco, embaixo d'água, conseguiu arrancar empate. Muito ruim para os times do Rio de Janeiro. Para fechar Mas o programa, detalhe, daqui a pouco... só um detalhe. Fala, bom. Só um detalhe. O Flamengo é o melhor do Rio. Tá bom. Brasileiro. 5 pontos, o Grande Botafogo tem detalhe. 4, o Fluminense tem 4, pô. É E melhor um jogo a do mais, o Peraí, Flamengo tem um peraí. jogo a mais. O melhor é o Daqui a Flamengo pouco do tem Rio. Fluminense e União Santa Fé. Tomara que o Fluminense melhore. E amanhã Flamengo com quem, hein? Esqueci já. Não, 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 Flamengo não, é na não, quinta. Católica. Universidade Lá no Católica. Chile, lá no Chile. Ama- Lá no Chile. Amanhã É é amanhã Vasco que e Ponte joga o Preta. Vasco, perdão, eu troquei. Amanhã É o Vasco é e o Vasco. Com a Ponte Preta. Vasco e Ponte Preta. a Ponte Preta está mal. Está na hora do Vasco conseguiu a sua primeira vitória na competição. Bom, está tudo dito. Tem mais tempo. Se tivesse mais tempo, a gente falaria mais. Um ia engalfiar em cima do outro aqui, mas espero que você tenha gostado do programa, tenha curtido. Essa é a finalidade, discutir, dar opinião, cada um pensa de um jeito, discute daqui, dali, e no final, você em casa tem a sua própria opinião, e espero de coração que tenha valido a pena ficar com a gente aqui na TV Max. É isso aí, terça-feira que vem, 8 da noite, repeteco, meia-noite, no oferecimento de Rede TV, comprar para aqui aluga muito melhor, mais uma edição do nosso Max Esporte, indo para o seu terceiro ano. Um forte abraço, uma ótima semana e até terça-feira com o Max Esporte pela TV Max.
O Rio corre para Max.